deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Jesus, toda glória somente a ti. 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 Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, 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 tu és o Rei da glória. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão
lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, Igreja Monte Serra e amigos que se conectam conosco em mais uma reflexão da nossa campanha Café.
Hoje nós vamos seguir estudando a Epístola de Tiago, focando num tema muito especial hoje, o poder das palavras, né? E falar sobre a palavra, nós temos que começar por Gênesis, né? Porque todas as coisas foram criadas pela palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Lá em João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, uma referência de João, falando já acerca de Jesus, que estava no princípio com o Pai, e lá o Espírito, né? Os três juntos criaram todas as coisas. Quando nós vamos falar sobre esse tema hoje, eu diria que talvez nenhum dos temas de Tiago seja tão prático quanto esse, porque a cada segundo nós estamos lidando com pessoas e lidando com as palavras. E o tema nosso hoje, portanto, ele vai tocar profundamente a mim e a você e nos ajudar realmente a nos perceber como discípulos de Jesus e como nós podemos nos relacionar com as nossas palavras de tal forma que possamos glorificar a Deus. Não é? Se a gente fosse hoje aprofundar essa questão das palavras, nós deveríamos começar dizendo o quanto que a nossa espiritualidade ela é afetada e ela é revelada pelas palavras. Ou seja, a nossa maneira de lidar com as palavras, elas afetam, prejudicam a relação com Deus, nos ajudam a lidar com Ele e com o próximo a partir das palavras. Então, há um grande mistério realmente no poder das palavras. Eu queria então convidar você a meditar em Tiago capítulo 3 acerca desse tema. Nós vamos fazer diferente hoje, nós vamos lendo versículo por versículo e vamos trabalhando as verdades desse texto aqui. Primeiro, versículo do capítulo 3 de Tiago diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Então, Tiago começa falando para um grupo bem específico, o público-alvo que ele tem em mente são os mestres, aqueles que tinham a responsabilidade de transmitir a lei, de ensinar, de falar dentro do contexto da comunidade espiritual. Mas nós podemos já começar ampliando esse conceito, falando de influência, né? Porque aqui o que está por trás desses mestres era a influência que eles tinham ao ensinar. E aí nós podemos falar com você que aí está, que de alguma maneira tem também os seus vínculos e seus relacionamentos de influência, seja um líder dentro do contexto da igreja, seja um líder de célula, seja um pai, seja uma mãe, seja o nível de influência profissional que você tenha, todos nós temos uma responsabilidade de influência. E enquanto temos essa responsabilidade, a maneira que nós a usamos, a maneira como nós usamos as palavras, ou seja, cada palavra que sai dos nossos lábios, tem um peso muito grande, é o que nós vamos ver hoje. E ele começa falando que haverá maior rigor, né? Maior cobrança para aqueles que, com a influência nas mãos e na sua língua, vão realmente construir a vida das pessoas. Então, nós pegamos esse início aqui de bastante importância, falando sobre a influência que está sobre nós em relação às palavras, e começamos a perceber que logo no versículo 2 que nós lemos aqui, ele já vai falar acerca do poder das palavras. E é interessante porque ele fala que todos tropeçamos de muitas maneiras. E aqui nós podemos começar a entender que lidar com as palavras é um exercício de levanta e cai, levanta e cai. Não é? Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, mas o profundo aqui é ele falar que se você não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ou seja, o resultado quando nós tropeçamos com a nossa língua, com o nosso falar, é que nós não conseguimos, como consequência, dominar mais nada na nossa vida.
Mas se nós não tropeçamos no falar, nós somos perfeitos. E aqui a indicação é que nós seremos capazes de dominar todo o nosso corpo, portanto, quando nós dominamos a nossa língua. Então, por aqui a gente começa a entender o poder da palavra, o poder da nossa língua, né? O versículo que nós lemos aqui, ele já vai começar a apontar para duas referências, duas analogias que são feitas por Tiago, muito interessante. Muito interessante. Eu não sei você, mas eu posso olhar para a minha vida e denunciar aqui quantas vezes eu falhei no uso das minhas palavras, né? Falei coisas que não devia ter falado, como não devia ter falado, na hora que não devia ter falado, sem refletir o suficiente do impacto daquelas palavras. Mas se você é ser humano como eu, é muito provável que você também se identifique com esse tropeço que Tiago está falando aqui, altos e baixos, acertos e erros. E as palavras, elas são como flechas. Quando nós, lançamos uma flecha, depois não há mais como recuperar, não há mais como trazer de volta. E Tiago, ele está muito preocupado em ensinar a igreja cristã realmente a entender a importância que existe em nós ponderarmos cada palavra, em nós compreendermos a força que há nas palavras. Então, queridos, eu quero lembrar você, talvez para alguns aqui seja uma frase conhecida, mas essa frase ela fala muito. Ela diz assim: a degeneração de um povo, de uma nação ou de uma família começa pelo mau uso das palavras. De fato, todos tropeçamos nas palavras, há poder na nossa língua. Então, eu queria olhar para os versículos seguintes agora com você e mostrar realmente que essa palavra, ou que a nossa língua tem poder para dirigir, tem poder para destruir e tem poder para trazer alívio. Vamos começar aqui pelo dirigir. Versículo 3 e 4 diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Esses dois versículos aqui, eles já vão nos trazer duas imagens importantes. Ele faz aqui uma comparação, uma analogia entre a língua e o freio dos cavalos e o leme de um grande navio. Interessante essas duas figuras, o animal, o cavalo. Eu sou apaixonado por cavalo, na verdade todo mundo aqui em casa, desde menino, muito moleque ainda, eu tive um cavalo, guri na adolescência também, então fui criado em cavalo, gosto demais. Me lembro das várias vezes que, por eu subestimar a força do cavalo, eu não coloquei os freios no cavalo e passei por grandes sustos. Na verdade, já caí, já levei tombo, já passei por situações bem difíceis porque subestimei realmente que aquele cavalo, o X ou Y, não precisava do freio, eu podia passar só um cabresto simples e montar aí. Mas é interessante porque ele está falando aqui sobre a força do cavalo, de um animal. E o navio, ele está falando da grandeza de um navio e de como ele, sendo grande, ele é realmente dirigido por um pequeno leme. E a força do cavalo é dirigido pelos freios que são colocados em sua boca. E parece que dá para a gente fazer uma referência muito importante aqui a nós, de que nós somos pessoas cuja vontade é muito forte e que por vezes nossas paixões são grandes demais e distantes daquilo que Deus tem. E isso sempre vai passar nas nossas relações, pelas nossas relações interpessoais, como destruidor se nós não tivermos realmente freios e nós não tivermos um leme para dirigir. E aqui é muito poderoso quando ele faz essa comparação, porque ele usa duas coisas que são pequenas para que possa dirigir algo que é forte e algo que é grande. E ele vai dizer assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. Então aqui ele está fazendo a referência de que a língua, sendo pequena também, ela tem força para nos frear,
não é? E nos dirigir, assim como o leme tem força para dirigir um grande navio. A gente observa isso, que o cavalo, então, através do freio, toda a inclinação natural daquele animal é subjugada. Então, se nós controlarmos a nossa língua, nós vamos poder realmente dirigir as nossas inclinações naturais para o mal na direção realmente que Deus tem. E isso é muito importante a gente considerar assim. Da mesma maneira, o leme, né, garante que essa grande embarcação ela seja guiada com segurança e evite realmente acidentes e tragédias, o que significa que se nós usarmos a nossa língua, né, como um leme na nossa vida, nós seremos então guiados com segurança e evitaremos colisões relacionais e tragédias emocionais. Agora, tanto por trás do freio quanto por trás do leme, existe alguém dirigindo, existe alguém conduzindo, né? No caso do freio de um cavalo, o cavaleiro, e no caso do leme, um timoneiro, né? E aqui é muito importante a gente entender, quando o texto segue, versículos 13 em diante, nós vamos falar sobre isso na próxima semana, que é a sabedoria. E eu queria dizer que o timoneiro e o cavaleiro da nossa vida, da nossa língua, né, para que possa dominar, é a sabedoria. É com a sabedoria que vem de Deus que nós vamos conseguir controlar a nossa língua diante realmente dos grandes desafios da vida. O texto segue e olha só o que vai dizer os versículos 5, né? Um versículo de transição. Versículo 5 diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, ou seja, semelhantemente ao quê? Ao leme, semelhantemente ao freio de um cavalo, que é pequeno para o tamanho do desafio. Ele diz assim, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E quando ele fala essa segunda parte sobre as grandes coisas se vangloria, ele traz aqui duas referências importantes. Ele vai trazer aqui, logo no versículo 6, a comparação. Ele diz assim, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então agora ele compara realmente aqui a língua como o fogo, como uma fagulha, uma pequena fagulha que, colocada, não é, no meio de uma floresta, pode incendiar e acabar com o bosque inteiro. E ele faz essa menção aqui dizendo que a língua, no versículo 6, é um fogo. Observe bem que ele diz assim, assim também a língua é um fogo, né? Então você não está ouvindo nem lendo que é como um fogo. Ele é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida. Então, aqui vale a gente dar uma parada aqui também para esta referência, assim também, falando da língua, ele vai dizer que a língua é um fogo, é como um mundo de iniquidade, que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida e ela mesma, a própria língua, é incendiada pelo inferno. No versículo 8, se você continua vendo aqui no 7, ele fala assim, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se, tem sido domável pela espécie humana, ou seja, a língua ninguém consegue domar. Então, falando das características da língua, diz que ela é indomável, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Interessante que a gente vai perceber aqui logo é que o mau uso da língua coloca a própria pessoa numa situação de destruição. É isso que ele está dizendo. Antes de ferir o próximo, antes de destruir o outro, o mau uso da língua vai fazer com que você mesmo seja destruído. Quando diz que incendeia todo o curso da sua vida. Eu já vi pessoas, né? E talvez você possa conhecer também, espero que não seja a sua situação, que estão vivendo grandes dramas na sua vida. É como se a sua vida estivesse sendo realmente destruída, incendiada por palavras que foram liberadas contra uma esposa, contra um marido, contra um filho, né? Ou um sogro, uma sogra, um chefe, um grande amigo que você teve, que aquilo não só destruiu a vida dele, mas tem destruído você por dentro, tem corroído você por dentro. Esse é o poder realmente, por isso que a Bíblia vai dizer que aqui que ela é perigosa, ela fere, ela machuca, né? E ela coloca como se fosse um veneno
mortífero. Então aqui, no aspecto da língua e o poder dela para dirigir, agora nós estamos vendo que ela se apresenta aqui, Tiago, como o poder da destruição que existe na língua, usando a referência do fogo, que com uma pequena fagulha é capaz de incendiar realmente um bosque inteiro, mas também chama de um veneno mortífero, né? Olha o poder da destruição de uma palavra mal colocada e mal usada. Mas o texto continua também, e eu queria aqui chamar a sua atenção então para a parte mais importante para mim desse texto, que é agora versículos 9 a 12. Ele diz assim: com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então aqui ele começa dizendo dessa incoerência da língua, né? Como nós nos pegamos às vezes na incoerência, porque essa língua que dirige para o bem, essa língua que é capaz de realmente nos mover numa direção certa, ela também destrói. Então ele vai dizer que com essa língua nós bendizemos a Deus, louvamos, adoramos, celebramos, elogiamos Deus, louvamos a Deus, não é? Fizemos isso hoje aqui através das canções, mas com esta mesma língua nós também amaldiçoamos. E amaldiçoamos quem? O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos essa capacidade, realmente, e vivemos essa incoerência. E ele vai dizer sobre isso, ele vai questionar sobre isso, ele dizendo que com a mesma boca procede bênção e maldição. E ele vem com duas perguntas muito importantes, só que antes das duas perguntas ele solta uma frase aqui muito importante no versículo 10. Ele diz assim: meus irmãos, não pode ser assim. Se você é um discípulo de Jesus, se eu sou um discípulo de Jesus, Tiago está muito preocupado que o nosso cristianismo ele seja coerente com a nossa fé em Deus, que ele reflita Cristo, que ele reflita o amor de Deus. Então ele está dizendo, meus irmãos, não pode ser assim. Se você diz ter fé em Deus, eu e você, não podemos realmente usar as palavras para destruição. É por isso que no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, olha, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. O que ele está dizendo aqui é que há um risco de eu achar que eu sou um homem espiritual, uma mulher espiritual, declarar uma fé em Jesus, mas pelas minhas palavras e não refreando a minha língua, eu não estar conhecendo a mim mesmo. E por isso eu posso estar me enganando que eu tenho uma espiritualidade que reflete Cristo, mas não, ela é muito mais uma falsa espiritualidade. Ou seja, Tiago está dizendo o quanto é importante eu e você, enquanto discípulos de Jesus, compreendermos realmente que a nossa língua, ela revela nossa espiritualidade. E aí ele termina dizendo assim, olha só, com duas perguntas. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Aí ele diz, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então eu quero fechar esta palavra dizendo o seguinte, que há poder nas palavras para dirigir, há poder nas palavras para destruir, mas observe, há poder nas palavras para aliviar, trazer alívio. Quando ele traz essas duas figuras, a figura da fonte e a figura da árvore, essas duas figuras, elas estão querendo mandar uma mensagem muito profunda de alívio. Fonte, querida, eu não sei se você já teve o privilégio, né, de estar num momento com muita sede, realmente assim, quase que desesperado, em encontrar uma fonte. Eu me lembro de um momento como esse, que eu e Martim estávamos numa viagem e realmente nós tínhamos caminhado muito, estávamos assim com muita sede e realmente víamos falando ali, de certa maneira, será que nós vamos encontrar? Gente, nós encontramos uma fonte. Olha, foi um momento assim para nós de alívio, de consolo, de conforto. E ele usa aqui também a imagem da árvore, né? E a árvore ela oferece sombra e oferece fruto, né? Ela traz realmente assim alívio. O que esse texto quer dizer aqui é que, na verdade, Deus me chamou e Deus chamou você, enquanto discípulos dele, para que a nossa língua seja realmente um instrumento para exercer o poder do renovo, o poder do alívio.
que as nossas palavras elas sejam como fonte, que vão trazer realmente refrigério para a alma das pessoas que nos ouvem. E que a nossa palavra sejam como árvores, né? Realmente que elas vão fornecer frutos que vão trazer realmente alívio, força, renovo para aquelas pessoas que nos ouvem. Ou seja, querido, ele termina dizendo que há poder nas palavras para trazer refrigério, renovo para aquele que nos escuta. E eu espero realmente que, a partir de hoje, eu e você possamos considerar seriamente o valor da nossa espiritualidade alinhada a cada palavra que nós liberamos para as vidas e para as pessoas que estão à nossa volta, a partir da nossa família, né? Esposa, marido, filhos, você que vive sozinho, né? Aquelas pessoas que lhe cercam, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, nossos vizinhos. Nós temos poder de realmente usar as palavras para abençoar ou para amaldiçoar. Eu quero orar com você hoje. Eu quero convidar você realmente para que nós possamos consagrar a nossa língua a Deus, a nossa boca, nossos lábios, nossas palavras. Que da nossa boca saiam palavras que produzem edificação para aqueles que nos ouvem. Podemos orar assim? Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração com fé. Talvez você precise pedir perdão a Deus. Nós vamos orar falando tudo isso para Ele de todo o nosso coração. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra tão clara, tão rica, que nos ensina, Senhor, realmente a usarmos nossas palavras de uma maneira que possa trazer, Deus, bênção e não maldição. Ó Deus, vimos hoje que essa palavra tem poder, que ela nos dirige para o bem ou para o mal, que ela realmente tem força para destruir. Mas ouvimos e estamos aqui aprendendo, Senhor, que o Senhor nos chama para que da nossa boca saiam apenas palavras de bênção, de renovo, de esperança, de alívio, de refrigério. Eu peço que o Senhor nos perdoe, Senhor, a todos nós, certamente todos nós aqui, temos que confessar que nós acertamos e erramos. Mas nós queremos pedir que a cada dia, Senhor, Tu nos ajudes realmente para que as nossas palavras possam refletir a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero fazer uma oração com você agora. Quero te convidar realmente a confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus. E hoje mesmo Ele vai perdoar você dos seus pecados. Faça essa oração simples, mas de todo o coração. Diga: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora e que tenho andado na minha própria escolha, com base nas minhas próprias regras, pensamentos. E o quanto eu tenho me distanciado de uma fé genuína, de uma fé em Jesus. Hoje, Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e me dá a oportunidade de começar uma jornada contigo, Jesus, a partir de hoje. Esta é a minha oração, faço com fé no sacrifício de Jesus. Eu oro em nome dele neste momento. Amém, Senhor. Amém. Amém. Se você quer saber mais, sobre esta campanha, nós temos uma série de devocionais diariamente. Acesse o nosso site www.igrejabatista.org.br, navegue lá, conheça todo o material que se pode ser usar. Quero continuar desafiando você, a sua fidelidade no seu dízimo e na sua oferta. Nós temos grandes desafios, eles continuam, nós temos trabalhado fortes e também continue contribuindo lá pelo nosso site com o seu dízimo realmente na fidelidade ao Senhor e na generosidade através das ofertas. Que Deus abençoe vocês, saudade demais, muita saudade. A gente sabe que o decreto disse aí só 30 pessoas no auditório, então a gente segue como está, vamos continuar esperando, queremos voltar realmente assim com uma grande festa para celebrar o que Deus tem feito. Célula durante a semana, gente, muita coisa acontecendo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, continuem compartilhando amor, fé e esperança. Um grande beijo meu, da Martinha, das meninas.
para toda essa igreja e amigos. Deus abençoe.